A década de 50 é um momento de muita tensão no planeta. Por quê? Porque o ambiente de Guerra Fria fazia com que houvesse a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética manifesta de forma explícita, ou seja, no lado ocidental, em que o Brasil se encaixava, o anticomunismo. Então, naquele período, os norte-americanos, sob supervisão das Nações Unidas, vão enviar tropas para a Coreia, até hoje dividida. É um período em que os republicanos assumem a Casa Branca, por meio do general Eisenhower. Isso vai facilitar também o processo de militarização do governo dos Estados Unidos, ainda que diferente de outros países da América do Sul, e também do lado soviético, embora haja uma tentativa de contraposição ao governo anterior, o chamado período stalinista, isso se faz de maneira frustrada, porque a resistência interna será muito grande. De que modo isso se reflete no Brasil? Um ambiente também tenso, em função da volta, pelo voto dessa vez, de Getúlio Vargas, uma visão nacionalista que vai se chocar, em certa medida, com interesses ideológicos do governo dos Estados Unidos e com interesses financeiros de algumas corporações multinacionais. De que maneira se expressa o nacionalismo do governo Getúlio Vargas? Através da perspectiva de ampliar a infraestrutura do país, de modo que a indústria pudesse se desenvolver, de forma que a urbanização pudesse ser ampliada e, por conseguinte, a vida dos brasileiros melhorasse. Então, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ainda sem a letra S, o social seria agregado depois, a ideia da Petrobras, da Eletrobras, e há uma tensão muito grande na política brasileira, segmentos mais vinculados aos Estados Unidos, com o anticomunismo feroz, há uma perspectiva de que a industrialização do Brasil não daria certo, a perspectiva de que o Brasil deveria seguir o caminho do agronegócio. Então, isso vai se chocar com a perspectiva de quem estava no poder. A presença dos militares na vida política do Brasil é antiga, ainda no Império, e são eles os responsáveis pela mudança de regime no final do século XIX, o 15 de novembro de 1889. Na chamada República Velha, há uma participação também intensa, e depois da Segunda Guerra Mundial, com um contato maior com os Estados Unidos, os militares vão abraçar o lado de Washington, em oposição a Moscou. Nesse sentido, a defesa da livre iniciativa e da chamada democracia liberal. O primeiro presidente do período pós-Segunda Guerra Mundial vai ser o antigo ministro da Guerra, Marechal Eurico Dutra. Contudo, a participação dos militares não se encerra aí.
seja de maneira oficial, seja de maneira oficiosa, sua presença será constante. E os militares muito próximos dos seus correspondentes nos Estados Unidos, na National War College, vai inspirar a Escola Superior de Guerra no Brasil, e a ideia do anticomunismo é um emblema tácito desses dois institutos, né, de adestramento de oficiais. Então, diferentemente do período ditatorial, agora boa parte dos militares posiciona-se contra, principalmente no segmento da aeronáutica. O resultado disso será trágico ao ser materializado no suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954. O Rio de Janeiro se convulsiona, há tentativas de empastelar jornais, alguns políticos da oposição têm de sair da cidade, e o processo eleitoral do próximo ano vai fazer com que alguém identificado com a herança de Getúlio Vargas, no caso Juscelino Kubitschek e João Goulart, ganhe a eleição. De novo, a oposição vai se fazer de uma maneira que não é institucional, né? Tentará apelar para medidas de teor golpista, né? E com o apoio de determinados segmentos das Forças Armadas, novamente o aeronáutico, que vai tentar impedir a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek. JK era muito hábil politicamente e vai conseguir contornar essa oposição inicial de alguns setores, né, civis e militares. E uma das formas de distensionar o ambiente naquela época, carregado politicamente, da capital Rio de Janeiro, né, será o da transferência da capital, cumprindo assim uma visão que há muitas e muitas gerações perpassava o imaginário, né, da população brasileira. A inauguração de Brasília, em abril de 1960, representa, sem dúvida, um marco na política e também na história do Brasil. O desafio, em plena Guerra Fria, em que vicejava uma rivalidade acentuada entre Estados Unidos e União Soviética, de não só edificar, mas planejar uma cidade democrática. Democrática em que sentido? Né? Uma cidade que pudesse representar, que pudesse concretizar os sonhos advindos de um mundo que ficou em guerra por vários anos. Então, da mesma forma que os norte-americanos tiveram o desafio, no final do século XVIII, início do século XIX, de construir Washington como sua capital, agora cabia, né, ao Brasil, por meio de Brasília, um desafio similar. Então, uma cidade em que seus habitantes pudessem circular, uma cidade em que seus habitantes tivessem acesso à natureza, né, ou, ao menos, né, uma cidade verdejante, nos
moldes em que Lúcio Costa havia preconizado ao estudar modelos ingleses, uma cidade em que a arquitetura não representasse, não espelhasse formas de poder do Brasil colonial e do Brasil imperial, mas uma arquitetura arrojada, contemporânea, em que a iluminação se destacasse, em que a ventilação, enfim, novos experimentos representados na capital, tanto pelos seus prédios públicos, como depois também pela arquitetura das casas e dos prédios. A ideia da industrialização não era nova no Brasil. Ela é desenvolvida pouco antes por Getúlio Vargas, embora ele mesmo não tivesse sido pioneiro, haja visto algumas tentativas frustradas, ocorridas em alguns momentos da história republicana e imperial do Brasil. Mas, se com Getúlio Vargas há uma perspectiva mais centrada ao redor do próprio presidente, os chamados boêmios cívicos, 4 nordestinos com bastante experiência política e administrativa, que vão auxiliar na materialização da Eletrobras, da Petrobras, por exemplo. O grupo político de Juscelino Kubitschek dá uma outra dimensão ao sistematizar um chamado plano de metas, um conjunto de aspirações que, se implementadas no prazo de meia década, fariam ou poderiam fazer do Brasil um país com um desenvolvimento acelerado e, nesse seguinte, com maior industrialização, com maior urbanização e, assim, proporcionar à população brasileira uma melhor qualidade de vida. Estradas, hidrelétricas, a atração do investimento externo direto, representado, por exemplo, na vinda de multinacionais norte-americanas, do setor automobilístico, há investimentos também no setor ferroviário, enfim, uma série de medidas de forma que o país pudesse ombrear-se no médio e no longo prazo com o desenvolvimento dos países do arco norte-atlântico e Japão também. Nesse sentido, Brasília seria ou teria sido a síntese da ideia do desenvolvimento ou do chamado nacional desenvolvimentismo. A interiorização da capital, algo previsto ou imaginado desde o final do século XVI, finalmente se concretizaria. A fim de que o projeto desse certo, há necessidade de ampliação da infraestrutura, estradas, a indústria automobilística, a própria indústria ferroviária, outros tipos de indústria, fariam que o Brasil, apesar do aumento do endividamento público, do crescimento da inflação, desse um salto qualitativo, ainda que, naquele momento, não percebido pela população brasileira. Haja vista a derrota na eleição seguinte, da candidatura identificada ou vinculada com a de Juscelino Kubitschek.